O nosso convidado aqui está. Programa de hoje, um homem grande, forte e gentil. Um dos maiores médicos ligados ao condicionamento físico e mental. Zé da Manga. O cara que levanta um morgado no supino. Sente o movimento encaixar. Doutor Paulo Fuji. Vai, Se ó. eu fujo de briga é porque adoro confusão. Nelas te descubro do seu manto de ponderação. Ó, Cabelo do Wesley As Safadão. ficas lindas. cabelão. Olha aí. Você viu? Isso aí é um Quantos cara. anos? Ali eu tava com... Tá, o microfone. Peraí. Aqui é o... Valeu, também. Valeu? Tá, beleza. Fala um pouquinho mais Agora próximo, por gentil. Agora foi. Cara, eu tava com uns 27, 28, ainda dava pra ter cabelo comprido, né? E eu lembro que a gente tem uma história disso, porque, cara, quando você acha a tua mulher, você fala assim, não, Sim. qualquer coisa vale. Eu tinha ido acompanhar a seleção brasileira de rugby no Sul-Americano, né? E aí eu treinei com os caras lá e eu voltei, cabelão comprido, tava bronzeado, porque passava o dia no sol, né? E aí a Roberta tava prestando tanta atenção em mim enquanto eu tava falando dirigindo, que ela passou num buraco na avenida que volta do aeroporto, né? E, cara, destruiu o pneu, a bandeja. E aí tem aquela coisa do orgulho do Claro. marilhense, né? Do cara do Claro. interior. Assim, ela Opa. falou, não, eu vou chamar o seguro. Eu falei, o quê? Não, Chamar não, não. seguro? Você tem homem De aqui, maneira pô? alguma. Jamais. Aí eu desci do Tirou a carro, camisa. fui trocar o pneu, tirei a camisa. Quando eu tirei a camisa e comecei a trocar o pneu, eu olhei a carinha dela assim, ai, ai. Eu falei, cara, por que eu fui fazer 10 anos de medicina? Por que eu fui fazer isso? Era só ser pneuzeiro, só ser borracheiro, cara. Tava no papo, cara. Conquistava, né? Muito bom. Pô, era só isso, cabelo comprido, saber trocar um pneu. Às vezes a gente fica imaginando Você sabe que coisa mulher danada, gosta não muito tem. também de homem que mata barata. Ah, isso eu Descalço. imagino. Tem que ser descalço. É, matar barata também é uma prova da sua porra, virilidade. Eu acho que não ter medo de barato. Acho que É. começa daí. Virilidade. O homem tem que ser viril. O homem que não é viril não serve pra... Minha boa palavra. Homem que não é viril é igual um braço quebrado, não serve pra nada. É a clavícula do Sam. A minha Claro, clavícula. pra que serve um homem sem virilidade? Não serve. Um desses caras que são meio... Sami. Tem, né? Samidana? Coitado. Eu? O Sami chama Dedê Dream quando tem barata na casa dele. Você chama de Ele vai pro Não. hotel, Você fica chama- lá. Liga pro Chama- porteiro, barata liga pro é- zelador. Ah, liga pro zelador. Liga pro Valdir, vindo Não, no barata 91. não tem problema, mas tem uma pneu, eu já não sei trocar. Eu sou muito Aí, eu ruim tô falando- de... Não, mas barata eu não tenho medo. Mas eu acho que por mais que o mundo... Mas também não como que nem uma baleia, não. Tá saudável. Também não passei mas dos cê- 200 quilos nunca. Mas sem trocar pneu e não vou É, mas mudar cê- pro interior mas você já porque tem me mandaram, não. Hein, Paulo? Porque você, pô, você é um médico, você é um cara que nem na introdução lá tava falando, você mexe com a beleza física e mental, né? Na realidade, beleza é um conceito, né, de cada pessoa, né? O que a gente traz para a pessoa é o que é uma coisa que é uma coerência, né, Emílio? Não, mas a pessoa, beleza ela a gente precisa- sabe. A gente sabe o que Você é nasce. belo. Exato. Né? O que é belo, o que é bom e o que é justo. Isso, a gente sabe. Isso a gente Concordo. vê. Por mais que tentem forçar o negócio, chega uma hora que você fala, ah, beleza, mas também não é bem assim. Aí, né? Sim. Ou não? Não Você tem- eu acredito que a beleza é uma coisa. O que querem fazer, na verdade, é passar um pano, né? Você vê a publicidade, às vezes ela força uma barra. Mas você sabe, todo mundo sabe o que é belo. É a briga da beleza com a estética, na verdade. As pessoas colocam a coisa no mesmo pacote, né? A estética é individual e as pessoas podem errar na estética, né? Sim, E exagerar. o belo, se a gente for no conceito, né? O belo, na verdade, é a busca da perfeição. Você vê um animalzinho, ele é belo. Você vê uma criança, ela é bela. Você vê uma paisagem, ela é bela. O belo é o indiscutível. É o que você vê o mais próximo do perfeito. O perfeito. O que a pessoa faz é tentar trazer aquilo para a estética dela. E é aí que você precisa ter gente que seja coerente para falar, ó, para, né? Aqui tá bom, senão a coisa vai desandar. Sem dúvida. Eu acho que dentro do seu trabalho, né, tem uma discussão, inclusive, sobre isso. As pessoas buscavam muito a estética. E hoje estão buscando mais saúde, né? De um tempo para cá. É um movimento depois do Covid, Dani. Porque o grande problema que as pessoas entenderam no Covid é que a gente pode morrer, né? Exato. E muita gente foi perdida, e muita gente foi perdida de uma forma estúpida, aí o pessoal começou a falar, não dá para ficar nessa. Agora, é um crescendo, né? Porque uma vez que a pessoa percebe que ela pode controlar o que é o ambiente que vai tornar ela mais saudável, e ela percebe que junto com a saúde vem uma mudança física,
e que acaba tendo uma melhora estética na maioria das vezes, ela começa a gostar e ela começa a seguir isso com mais afinco. Né? E o que a gente vai fazendo é justamente trazendo o que é possível e o que não é possível, né? Porque às vezes as pessoas elas trazem, são pensamentos fantasiosos, né? Ah, se eu começar a treinar agora, será que eu vou ser um competidor de fisiculturismo? Ah, se eu tomar isso ou aquilo, né? A gente vê muito o que é a expectativa que as pessoas têm sobre esteroide, é fantasioso, não adianta. Tinha um professor meu sensacional, ele falava, quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré. E a coisa é mais ou menos assim. Né? Então não tem mágica, né? Tem o dia a dia, tem o ambiente, e aí, se você por um lado torna o seu ambiente favorável para aquilo, se você controla suas refeições, seus horários, sua quantidade de sono, você começa a controlar outras coisas também, porque eventualmente o que a gente faz, por exemplo, na internet, né? A gente tenta ser o amigo virtual que vai falar, você foi treinar hoje? Você está bebendo água? Ou tenta pelo menos tirar uma dúvida, uma coisa que está incomodando a pessoa, porque se você tem 20 pessoas que estão te chamando para balada, para bebida, para excesso de comida, para... Cara, como é que você vai conseguir fazer isso? Perfeito. É o ajuste do ambiente, né? Ô Muzi, eu comecei aí um projeto com o Cariani lá, né? Saí da zona de conforto, ainda estou bem redondo, agora comecei a treinar. Peguei gosto por caminhadas ao ar livre, essas provas, né? Essas competições de corrida. Obviamente eu não corro, porque não tenho, né? Joelho. Tenho pique ainda, não. O joelho tá bem, já fiz exame, tá bem. Mas assim, não tenho pique, não tenho fôlego e tal. Mas tô fazendo provas e tudo mais. Eu queria perguntar pra você, dicas pra pessoa sedentária, como eu estava, pra começar a treinar. Aonde buscar motivação? Porque assim, a minha motivação foi o quê? Não ser um velho podre. Não quero ser um velho... porque chegar lá com 60 anos e depender de bengalinha para andar... Então deixa eu te perguntar. Para você imaginar isso, você tem que em algum momento achar que também você é um jovem podre. Você tem essa imagem de você? Você acha que tem jovem podre? Sim, claro. Tem jovem podre? Comendo mal. Tava comendo, fumando que nem um porco. Que fumando? Não, jovem podre. Tava comendo mal. Sedentário, já tô meio podrão. Não, mas o podre é o velho, né? O velho apodrece. Não, porque muitos nem chegam. Muito velho zoado. Então, mas assim... Não, sim, mas... Mas a gente envelhece rápido. Respondendo a pergunta, eu tava me vendo como um jovem meio podrão. O que era o teu parâmetro? O que aconteceu que foi uma chave que você falou, opa, isso daqui não pode ser assim? Ter feito os exames e ver que eu não tava zoado, que eu poderia reverter isso para não ser um velho podre, porque a minha meta é não ser um velho podre, dependente. Então, essa foi a motivação. Falava, opa, como tá tudo bem, meu joelho tá bom, fiz os exames, tá tudo bem, tá tudo sob controle, questão de saúde. Eu falei, então... Vamos começar a mudar agora para chegar no futuro e não ficar zoado. Agora, a pergunta é, as pessoas que estão em casa, aonde que ela busca essa motivação? Porque eu tive a minha. Ótimo. Tive assim, tô zerado. Tenho como reverter e não piorar minha saúde, né? Apesar de ser obeso e tudo mais, eu posso chegar numa velhice talvez... tranquilo. Agora, quem está em casa e não tem uma motivação, onde que se busca essa motivação para mudar o estilo de vida sedentário aí? Isso é um processo de aculturamento. Saiba que o tipo de motivação que você tem é a motivação que a pessoa, quando está numa situação feliz, por exemplo, decide parar de fumar. Então, ela vive esse enlace com esse pensamento durante alguns dias, de repente, ela precisa de alguma satisfação rápida, porque a gente tem aquele macaquinho da gratificação imediata que vai tocar o sininho, você vai pegar o cigarro, você vai pegar o açúcar, você vai pegar a comida, você vai fazer abusos outros que você estava feito a sua rotina. Então, aquilo que você trouxe é o mais saudável mentalmente. Por quê? Porque você não se olha estragado e vou consertar. Você se olha bem e vou melhorar. Você tem que primeiro começar a gostar de você, por quê? É que nem carro batido. Se você deixar um batidinho ali, a hora que tiver um risco você não vai ligar, a hora que alguém bater você não vai ligar, e o corpo da gente é desse jeito. Teoria da janela quebrada. Exatamente. Sabendo da teoria da janela quebrada, para o pessoal saber, né? Colocar um carro num bairro e tanto chique quanto pobre, se aquele carro ficasse intacto, ninguém mexia. Se quebrasse uma janela, destruiu o carro inteiro, independente do bairro que ficasse. Nós olhamos as coisas assim.
Então, o que a gente vai fazer se o nosso carro está quebrado? A gente começa a olhar o carro dos outros. E hoje a gente vive numa situação que digitalmente você consegue ver a vida de uma série de pessoas. Você tem que escolher a pessoa que você vai admirar e observar o que ela faz. E a motivação começa da observação. Então você vai ver podcasts de pessoas que fazem exercício, você vai ver rotinas de pessoas que fazem exercício e que fazem isso sem se colocar naquela situação de coitadinhos. Eu tô sofrendo, é duro fazer isso, eu vou me punir mas, doutor, e correr. Ninguém é feliz numa academia. Você pode ir na academia. Eu odeio. Não existe felicidade. Você entra na academia, tá todo mundo lá. Uns assim. Sofrendo. Porque é um negócio que não há. É uma coisa que você tem que fazer. Emílio, você está absolutamente correto. Não tem alegria. O prazer é quando acaba. Né? Por exemplo, Exato. A alegria é a dieta CCC. Café, cachaça e cigarro. Tudo ao mesmo tempo. Você mistura. Dieta CCC. Se você chega no médico, ele fala, tá aqui, dieta CCC pra você sai. Mas essa dieta feliz, CCC é uma dieta sem BCT, mas né? É boa essa dieta. A coisa É fica uma dieta ruim. de um homem feliz. Um homem feliz é com a dieta CCC. Agora, a academia, você tem que fazer. É uma coisa que você é obrigado a fazer. Sim. E você sabe quantas vezes eu fui na academia por livre, espontânea vontade, Emílio? Acho que esse ano nenhuma. Não eu vai. Vai arrastar, eu fui porque eu tive que ir, porque eu tenho um compromisso. Aí você está falando da segunda fase. O Rogério falou do que é a motivação. Sim. Aí a gente fala do que é o comprometimento. Você tem que chegar na academia. E aí vem a consistência, que é você continuar e permanecer ali. Mas essa é a função da academia. É você conseguir achar conforto no desconforto. E é isso que faz você... A disciplina, né? Exato. E é o que faz você conseguir reagir de forma semelhante em outras áreas da sua vida. Você pega, por exemplo, China e Japão. Antes da molecada ir para as aulas, que eles são considerados como as matérias mais difíceis, química, física e matemática, eles têm uma sessão de exercício extenuante. E por que isso? Porque conforme você vai passando o seu dia, é como se os seus neurotransmissores fossem se adaptando para como se fosse um basalzinho, assim. Então, aquilo que é até a forma de aprendizado, a capacidade de criar neuroconexão, ela tende a cair. Quando você faz exercício, você libera uma porrada de noradrenalina, de serotonina. Então, o seu cérebro começa a funcionar numa situação de bem-estar. Se você encontra uma matéria que você tem dificuldade numa situação de bem-estar, você vence. Agora, imagina o contrário. Você está extenuado, você está aqui, você gravou, 8 horas, você chegou... Olha, eu preciso que você leia esse contrato aqui. Você consegue ler? Com tanto estresse. Então, a ideia do exercício é criar um desconforto transitório para que você desenvolva resiliência e que para essa capacidade de achar o conforto no desconforto, você transporte para as outras coisas no seu dia. Mas é desconfortável, você tem absolutamente razão. Mas dá para encontrar um jeito melhor nesse lance do desconforto? Por exemplo, na questão do aeróbico, eu odeio esteira. Aí o que eu achei que eu gostei? Fazer caminhada ao ar livre, porque esteira, 10 minutos é um porre, dá vontade de morrer. É uma máquina do tempo, né? Sim. Parece que passou 1 hora, foram 15 segundos. Exatamente. Então, aí eu comecei a ir em parque, falei assim, aqui é legal, é bacana, passar rápido, não enche o saco. Como que dá para encontrar essa compensação de, puta, eu tenho que ir, mas o que vai ser mais bacana de fazer? Eu acho que você tem que ir no parque porque você consegue, por exemplo, correr e se locomover. A escolha de fazer algo porque ele é conveniente naquilo que te traz satisfação é uma escolha perigosa, porque o dia que você não estiver bem, você não faz. Sim. Então, o que é a ideia? A ideia é, principalmente para você, o que a gente precisa de aeróbio, Rogério? Você já parou? Alguém já te falou isso? Se for um aeróbio intenso, você precisa de equivalente a 75 minutos por semana. Isso é o que está no guideline do American College of Sports Medicine. Então, é pouco, né? Pouco? 15 minutos 5 vezes por semana. 5 dias você tem que fazer 15 minutos de aeróbio intenso. Mas será que é só isso? Se você quiser fazer moderado, 30 minutos. Tá. Se você quiser fazer um aeróbio fraquinho, aí você vai passar 300 minutos. Você vai ter que fazer uma caminhada de 1 hora todo dia, que para nenhum de nós aqui é uma coisa viável, tá? E aí a sua pergunta é boa. Será que é só isso? Não. O adulto, ele precisa de 2 horas de academia por semana. Ou ele precisa de pelo menos ir 2 vezes na academia por semana. 2 horas por dia, né? 2 horas por semana. Por semana. Por semana? Por semana é fácil. Não, mas pouco. Aí que tá. Alimentação, Só que né? do pouco é que você vai aumentando Não é pra progressivamente. vagabundo. Mas não adianta você fazer o exercício. Não, se você Fundo, tá pensar... tentando. É uma- Não, é um combo. pera lá. combo. Mas pera lá. que show da Xuxa é esse? Não, pera lá, gordão. Ué, o especialista Deixa- falando que 2 horas é bom, Não, você vai falar que não é? o especialista É que ele já falando- tá trincado. Ó, pensa precisa. comigo. Professor, tá aqui o professor. Professor Samidana. Certo, Professor de matemática. certo. O dia tem 24 horas.
certo? Certo. Se você pegar 10% de 24 horas, quanto dá, professor? 2 horas e... Só que você dorme 8 também, né? Então o dia útil... Se acorda 1 hora mais cedo, porra. O dia útil Tudo não é de terá. 24 horas. Né? Não, eu sei, mas o dia tem 24 horas. Se você pegar 10% do dia, que não é nada 10%. É que tá falta. Quanto tempo você fica nessa porcaria aqui? Muito mais. Isso aí é. O dia inteiro. Esse que é o negócio. Você tem toda a razão. Não é? O problema é o seguinte: existe o que é o tempo do relógio, existe o tempo da sua mente. Sim. E muita gente começa a fazer exercício e não consegue parar de olhar para o relógio. Eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. O ideal, Emílio, é que você comece baixo e vá aumentando. Até estudar é assim. Os meninos, eles mandam, às vezes, na live de manhãzinha, eu tô com dificuldade de estudar, como é que eu começo? A gente fala, cara, começa com aquele método Pomodoro, devagarzinho. Você estuda 25 minutos e descansa 5 pensando em qualquer outra coisa. Levanta, faz um xixi, mexe na geladeira, é o que você quiser. Mas senta a bunda na cadeira e fica 25 minutos prestando atenção. Doutor, tem uma questão que, assim, quando a gente olha o que sai de estudos, o que o pessoal da indústria farmacêutica lança, é muito promissor no sentido, tem uma pílula já testando para substituir a alimentação saudável, tem outra que pode substituir pelo menos parte dos treinos. Aí tem muitos médicos que falam, olha, aqui acho que o termo anabolizante está fora de moda, mas fala, você precisa fazer uma reposição hormonal ou pôr ferro. O quanto isso, com a medicina, você consegue substituir de forma razoavelmente eficiente esses hábitos que são duros. Fazer exercício, seja todo dia, fazer uma alimentação saudável, fazer isso. Ou seja, eu quero fazer o que eu tiver vontade e quero usar a medicina para compensar. É possível? Compensar não existe isso. E é uma pena, porque, por exemplo, essa é uma das dificuldades de você colocar o homem no espaço para fazer viagens interestelares que demorem meses, né? Por quê? Porque vai caindo condicionamento. Se você for ver, parte da estação espacial é um espaço que os astronautas têm que fazer exercício. E tem coisa que você não controla. Por exemplo, se você começar a prestar atenção, pega vídeo de astronauta, logo que ele chega na estação espacial, você vai ver que o rosto dele está bem avermelhado. E por que isso acontece? Bom, a gente aqui na gravidade, aonde está nosso sangue? Ele está espalhado no nosso corpo, mas nosso coração está fazendo muita força para jogar esse sangue para a cabeça. Agora imagina que o espaço não tem gravidade. Só que a força que o seu coração faz para jogar o sangue para a cabeça é a mesma. Então, o que acontece com o astronauta? Ele fica com a cara inchada. E você vai vendo que, de acordo com os dias, isso vai diminuindo. Até o momento que ele fica parecendo uma pessoa normal. O que acontece quando ele volta na Terra? O fator da gravidade faz com que ele tenha sintomas, por exemplo, de insuficiência cardíaca. E isso faz com que a avaliação desse astronauta, o tempo que ele passa fora, ela seja uma coisa extremamente importante e pormenorizada, porque existem adaptações que você tem em gravidade zero que vão alterar o corpo humano, que, por exemplo, inviabiliza uma viagem interestelar. Quando a gente traz o comum, né, o que mostra pra gente? Que nem o cara da NASA, que tem toda a tecnologia, que tem todo o dinheiro, que tem todo o interesse, ele consegue compensar. Porque são anos e anos que o ser humano está se desenvolvendo para a máquina funcionar desse jeito. Exato. Uma pequena aula para vocês. Uma linda aula. Você sabe quanto custa uma palestra? Quanto? Você que está nos ouvindo, nos acompanhando, perto de R$200 mil. Ah, sim, negociado. É longe, uma consulta. Em São Paulo. Você está aí hoje tendo a sua consulta. De graça. Mande aqui. Paulo Musi está aqui com a gente no Insta e no YouTube, é @PauloMusi. Eu vou fazer o break rapidinho, já a gente volta. Tem evento em Curitiba. Opa! Dias 19 e 20 de outubro em Curitiba, Lifestyle e Condicionamento do ITA Instituto. Daqui a pouquinho a gente volta, você que está no rádio. Fique ligado. Muito bem, a gente continua nas plataformas. Posso fazer uma questão seguinte? Pode. Vamos para a sequência do que você está falando. Quando um cara já treina, né, já tem o hábito de treinar, e as pessoas costumam tomar aditivos. Muito pré-treino, né? Que tem anfetamina, efedrina. Não sei se você lembra, se é da época da abelhinha. O que é abelhinha? Isso aí a turma Cara, tomava era uma um negócio. cápsula que era branca, que era amarela e preta, e que tinha uma quantidade maciça de efedrina. O cara Mas chegava... pra quê, cara? Pra melhorar, pra correr mais, predisposição. suar e o caramba. Doping. Então a turma sempre dá uma roubada no jogo, Dá. né? Você sabe se é um cara de academia. O que dá esses pré-treinos aí, que eu já vi cortes, falando que o cara fica com depressão pesada em academia. Caramba. Quais são os resultados que o cara não sabe quando o cara toma
um pré-treino desse? O que a gente recomenda é que, na verdade, você evite comprar pré-treino importado, porque a dose de cafeína que os Estados Unidos permite é o dobro da brasileira. Caramba. Então, eles começam de 420 miligramas de cafeína. Você não vai achar um pré-treino no Brasil que tenha mais de 210 miligramas, porque é uma questão de legislação. Mas funciona isso aí? A cafeína é o primeiro ergogênico que a gente... Não é isso. Então, não é. Poderia Cafeína ser. não tem. Vocês começaram agora. Poderia ser. Vocês começaram agora. Tá, como eu não gosto de fazer esse programa... Você também é burro, desculpa. Eu sou burro. Muito burro. A cafeína não tem no café. Não, calma aí. O que deixa o corpo mais ativo? A efedrina ou a cafeína? Então, o pré-treino... efedrina não é uma coisa que você não é permitido mais. Então, não é. Ainda bem. Faz mal. Mas você encontra em pré-treino importado. Então, tem que tomar esse cuidado. Minha pergunta foi... Mas vamos falar dos... Tá nesse lugar. Vamos falar dos pré-treinos que tem no Brasil. Efedrina é que esse negócio pra emagrecer, o cara ficar louco. Tipo anfetamina. Exato. É uma anfetamina. Exato. Mas, por exemplo, o que você tem no Brasil hoje de pré-treino? Você tem produtos baseados em cafeína. Você pode tomar um café, você está absolutamente correto. O problema do café é que você não consegue controlar o que é a dose de cafeína por ml sempre. Então, tem dia que você vai tomar um café, tá fraco. Outro dia, tá forte demais. Com o pré-treino, você tem essa dose padronizada. Então, você consegue repeti-la, tá? O que você vê de pré-treinos hoje? Eles têm entre 150 e 200 miligramas de cafeína, que é uma dose razoável. Por quê? Porque você vai ter o desempenho que você quer. Você não vai ficar louco na academia, ficar acelerado, que nem o pessoal costumava ficar. Mas tinham 2 pré-treinos, né? O pessoal... Jack 3D. Era o Jacked, que o pessoal chamava Jack 3D, né? Porque eles colocavam um E ao contrário, mas é Jacked, né? E tinha o 1MR, o 1MR. E eles eram lotados de uma substância que era o DMMA. E a pessoa realmente, era quase um alucinógeno, pra você ter uma ideia. Cacete. O pessoal começou a tomar isso. O pessoal ia pra academia, treinava que nem um azougue, só que aí o que acontecia? O sujeito fazia como se fosse uma crise de abstinência imediatamente depois de terminar. Era horrível. Então ele saía da academia. No negócio. Sim, ele saía da academia, o cara saía com sintoma de depressão. Chegava em casa, brigava com a mãe, com o pai, xingava a namorada, desmanchava namoro. Aí no outro dia tinha crise de moral e tentava corrigir as coisas. Mas tem caso de, por exemplo, o cara que ia treinar na hora do almoço, chegava no trabalho, pegava e xingava o chefe, brigava com os colegas. Sem tomar nada. Só que pelas costas. Não, o pessoal fazia pela frente. Porque tem muito modismo, né? Minha pergunta vem em relação a isso. Isso foi uma época que a gente viu. E aí o pessoal começou a tomar pré-treino para ir pra balada. Só que aí era uma combinação complicada, porque você dá o DMA, que era um estimulante extremamente potente, potencialmente um alucinógeno, e misturava com álcool, que é um depressor do sistema nervoso central mais euforizante. Ou seja, você fica alegrão, você fica elétrico e você tira a sua inibição. O que você vai fazer? Bobagem. É lógico que você vai fazer bobagem, né? Então a gente teve essa época. Hoje a coisa está muito mais segura, assim. Tem muita gente que fala da Anvisa, que reclama, é um processo moroso, é lento, mas é seguro. Então se você sabe que tem o selo da Anvisa, você sabe que aqui tem segurança e tem eficácia. Porque para passar qualquer coisa no Brasil, você precisa provar as duas coisas, eficácia e segurança. Se tem as duas coisas, tem selo da Anvisa e você pode... Mas esses negócios aí é caro pra cacete, né? Esses whey, essas coisas. Sim. Não é a mesma coisa... Suplemento. Eu já prefiro fazer um ovo lá, um ovo e um iogurte. Acabou, bicho. Se você conseguir treinar depois disso, ótimo. Se você conseguir comer isso depois do treino, ótimo. Uma série de pessoas não conseguem. E não conseguem por quê? Se você treina num nível de intensidade baixo ou de volume baixo, realmente, Emílio, para fazer uma caminhada, você, por exemplo, faz o almoço e dá uma caminhada para fazer digestão. Tá? Que nem os antigos falavam na época que eu era mais menino. Agora, quando você vai treinar intensidade, o sangue ele tem que estar no músculo. E quando você come, você libera um hormônio que chama somatostatina, que pega todo o seu suprimento sanguíneo e ele faz uma coisa que chama recrutamento vascular mesentérico, que você vai fazer o quê? Digestão. Então, quanto mais elaborada essa comida, quanto mais ela tiver modificações no preparo, ingredientes que são difíceis de digerir, né, mais difícil vai ser você conseguir ter desempenho no treino. Mas isso aí é para um cara que quer estar num outro performance, nível, né? É para um cara... É um atleta. Não é atleta. Então, não é por quê? Porque qualquer pessoa, ela vai sentir isso quando ela der condições suficientes para. Então, tem gente, por exemplo, vai falar para mim no consultório, falando, eu não consigo tomar café se eu for treinar. E não é nenhuma pessoa que tem grande desempenho, mas ela tem mais sensibilidade a isso. De igual, tem pessoas que falam, eu não consigo treinar de estômago vazio. Isso é uma questão da pessoa. É individual. Então, quando a gente olha para aquilo que é a história de cada um... Mas o cara tem que ir no médico, tipo você, né?
Você é nutricionista, especialista nisso, né? em medicina esportiva. Medicina esportiva e ortopedia. Mas a gente é especialista em escutar a pessoa e trazer uma resolução para aquele problema. Se ela consegue comer antes de treinar, ótimo. Se ela não consegue, suplemento. Tem gente que tem anorexia pós-treino e não consegue comer de jeito nenhum. O problema é que a primeira hora depois do treino é mais importante para você comer, por exemplo, um carboidrato. E as 6 horas remanescentes são suas refeições mais importantes se você quiser ganhar massa muscular. Fortão, né? Não necessariamente para ficar fortão, mas para tua musculatura ela responder. Alimentar o músculo. Ficar chupetão, ó. Não, só que vai ganhar músculo. Ó o chupetão. Mas você entendeu que Aí são o cara coisas- tem que comer... Não, o que eu aprendi... Porque conta é o pra seguinte, gente. eu comecei a correr. Igual Certo. o Forrest Gump. Cara. Eu corria para esquecer a tristeza. E é uma coisa que funciona. Muito. Você tem razão. Somente se corre. você não volta pra cá. Não. Quanto mais longe você for, melhor. Da grande. Quanto mais longe de Voltou casa até você hoje. for, melhor é. Depois volta de Uber. E aí você começa a correr. E você começa a correr e você começa a gostar daquilo. Puta, Porque uma É delícia. legal mesmo. os problemas, você sai com um problema, aí pô, você corre 2 km, já acabou. O problema, você vai, aí você volta gostoso. Só que aí o que acontece? Você começa a se ferrar, joelhão e tal. Aí o cara falou, ó, você tem que fazer musculação para fortalecer. Aí eu comecei a ir na academia, todo dia eu vou na academia. Perfeito. Todo dia você vai lá, pra quê? Pro joelho não ficar, porque joelho Fica de tudo velho, isso a preparar. aquele puta joelho de bosta, É isso né, que eu não meu? quero. É, então, mas você ainda pesado, seu joelho já é sei lá. sobre. Pô, não Que chama podre. ele de Aí velho podre, não. você começa a fazer academia e você come. Eu acho que você fica meio viciado nas dorzinhas. É bom. Você tem razão. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Mas aí os Você caras vai vendo falam, o resultado. Então, mas aí o cara fala, olha, você precisa... Os caras lá da academia, olha, precisa fazer 8 dessa, 10 3 dessa, séries de 3 bíceps. séries de 12. Eu falo, não, deixa aqui. Eu 150 só no quero uma supino. dorzinha, sai com a dorzinha. Você vai tem embora. razão, por quê? Porque assim, a quantidade de... Pensa que aquilo que eu te falei, de encontrar o conforto no desconforto, ele depende da intensidade do seu trabalho. Imagina que o cérebro, ele tem como se fosse uma resposta imunológica ao desprazer. É o que eu te falei, eu treino há mais de 30 anos, não tem um dia que foi legal. Todo dia foi sofrimento, todo dia foi desconforto. Ué, então por que fazê-lo? Porque quando você cria um desconforto desse, o teu cérebro ele arruma uma forma, entre aspas, química, de te dar a sensação do conforto enquanto você está treinando. Com o aeróbio, isso é muito rápido. Tanto que você vê que o pessoal que corre, para onde viaja, leva o tênisinho de corrida e faz o quê? Acorda Você de quer manhã. correr, Você quer correr. Se você Porque não a correr, seu resposta- dia é uma porcaria. Exato. A musculação é diferente. Porque a musculação, ela é um exercício intenso e intermitente. Então, na hora que você vai liberar essa substância, você para descansar. Você vai liberar, você para descansar. Então, o que você faz? Você aumenta a quantidade de vezes que você faz essa intermitência. Porque ao longo do treino, você vai tendo essa resposta. Então, existe uma necessidade de você entender que existem naturezas diferentes dessa resposta. Então, para você conseguir a dorzinha, não é que a dorzinha é gostosa, é que quando ela aparece é que você atingiu o limiar de treino que você precisa para sua mente, o seu cérebro reagir e produzir a substância que te traz bem-estar. Por isso que tem dia que você vai treinar, que você faz um treino leve e que você sai arrebentado, quebrado, ruim, você achou que você perdeu o seu tempo. Então, se você quer fazer valer, e por isso que eu te falei, 2 horas por semana na academia, é muito melhor você treinar 20 minutos, o máximo que você pode dar, do que você ficar 1 hora por dia lá contando, que 17, 20, era 15. É. Tem gente que faz isso pra caramba. Mas Fica é um filmando negócio, só, você só sabe vai pra uma filmar. coisa que quando você vai na academia... O Sami é é mole. fraco. O problema Só não. disso, eu às vezes, sempre que eu vou na academia, eu fico pensando, é um negócio que você tem que fazer o resto da vida. É, né? Presta atenção, gordão. Sim. Você tem que fazer isso o resto da vida, professor. Você tem absoluta Não razão é? também. E você tem que. E para você fazer o resto da vida, tem que ser no jeito que você goste. Exato. Então, quando a gente pega, por exemplo, a gente está falando do seu caso. Sim, sim. Né? O que a gente quer pro Rogério, por exemplo? É mais importante a gente achar aquilo que ele gosta do que fazer aquilo que ele não gosta. Por quê? Porque fazendo o que ele gosta, se a gente atinge um limiar de treino ou de uso da capacidade física dele, onde ele comece a ter essa satisfação, a gente vai migrando para aquilo que ele precisa fazer. Então, toda pessoa primeiro faz o que gosta, depois faz o que gosta intenso e aí começa a fazer aquilo que ela precisa fazer enquanto continua fazendo boa. o que gosta.
Até chegar um momento que ela fala, não, mas esse físico eu gosto, então eu estou disposto a fazer o que eu preciso. Então aí é outro papo. Então vamos para academia 6 vezes por semana, nosso treino vai ser 1 hora e meia para você fazer devagar, não é para você ficar se matando 1 hora e meia, para você fazer com calma, Emílio. Se você precisar de 2 minutos para fazer o exercício na máxima intensidade, você vai descansar 2 minutos. Não é aquela coisa de você treinar esgoelado, olhando no relógio, 30 segundos, 20 segundos de intervalo, parece que você está treinando coração na boca o tempo inteiro. Então separa 1 hora e meia para você treinar tranquilo. Correr também num lugar legal. Correr para a cabeça. Sem ficar... Imagina a quantidade de trabalho que você precisa fazer. Quantifica as coisas. A gente não quantifica. Eu preciso fazer 12 séries hoje no meu treino. Ótimo. Eu preciso fazer 15 minutos de aeróbio intenso. Ótimo. Eu preciso chegar em tantos batimentos no meu treino de aeróbio. Então, eu estou acompanhando a distância. Eu preciso fazer 5 quilômetros. Né? Mas quantifica as coisas. Né? E aí você vai descobrindo que a coisa passa. Por exemplo, eu... acho que mais ou menos quase como todo médico, né? A gente tem algumas manias de querer ajustar as coisas. Então, por que eu não gosto de esteira? A esteira é uma maquininha de ficar me fazendo tortura mental. Porque eu olho e falo assim, eu tenho que fazer 15 minutos de corrida. Eu faço 15 minutos de corrida, aí dá, por exemplo, 327 metros. 327 não, vamos bater 350. Só que aí fica 350, dá 17 minutos e meio. 17 minutos, vamos fazer 20. Só que aí mostra lá não sei quantos passos. 2.000 passos? Não, vamos fazer, aliás, 1.990 passos? Não, vamos fazer 2.000. E aí você vai criando o que são os limites para você e se desafiando. O treino de musculação, ele é muito parecido com isso. Quando você fala com um fisiculturista, por exemplo, o Eduardo Correia, que é um dos maiores expoentes do fisiculturismo do mundo e, portanto, do Brasil. Mas esses caras tomam umas bombas pesadas. Independente disso, a bomba não empurra o peso. Quem empurra o peso é ele. Não, mas pra ficar daqueles... Mas é isso que eu tô te falando. Eu não tô discordando de vocês. Eu tô concordando. A única coisa que eu tô falando é a bomba não empurra o peso. Sim. Então, se o cara acha que ele vai usar um esteroide anabolizante e que ele vai aparecer magicamente igual o Hulk, pelo contrário, ele vai aparecer cheio de efeito colateral. Porque existe essa situação. Uma coisa é você ver um atleta pró, né? Uma coisa é você dar um carro, por exemplo, de corrida na mão de um Rubinho Barrichello. Outra coisa é você dar na mão do Zezinho que mora lá em São Paulo e que, sabe, sai cantando pneu do farol a 30 por hora. Tá, são coisas diferentes. Mas aquilo lá é praticamente impossível o cara ser... A genética também, né? O cara tem que nascer. Exatamente. Mas aí a genética... Jogador de basquete. Entenda que a genética... E aí é uma genética mais profunda que as pessoas relacionam só com o tamanho, Dani. E não é. Na verdade, a genética é o quanto esse cara tolera de dor, o quanto esse cara tolera de cansaço, o quanto o músculo dele responde ao exercício, o quanto o músculo dele consegue recuperar do exercício realizado. E no caso das pessoas que são atletas profissionais e que usam medicações, né, o quanto ela tolera essa medicação. Tem cara que eu atendo no consultório que ele tomou uma injeção e, já ferrou com o organismo dele. Tem cara que eu atendo que fala, eu tomo tanto e é uma quantidade monstruosa durante anos e o cara tá bem. Boa, então, sabe, a gente tem que falar a verdade para as pessoas. O problema é, você vai jogar essa roleta? Lógico. Porque se você é um cara que treina pouco e você vai cair no esteroide... Né? Isso é profissional. Mas... O Sam, ele falou do uso de hormônio, isso é uma coisa que vem se popularizado. O pessoal chamava uma época de modulação hormonal, né? E que é uma coisa... Cara, não existe isso. Reposição é outro papo. Reposição é quando o sujeito ele tem uma incapacidade de produzir um hormônio. O brocha. Sim. Agora vamos falar com o brocha. Sim. O brocha tem uma doença enorme. Não, o brocha precisa. Sim, Paulo precisa. Ele não tem jeito. Coitado. Não é, o brocha. Aí é o brocha. Que é a reposição. É a reposição hormonal. Mas aí a reposição é pro cara que tem 65 anos. Isso. É um cara que tem uma coisa que chama... A nossa audiência o Paulo. Tá assim. Agora a galera vai ao delírio. Olha o Hilber aí filmando. Olha o X9 ali. Olha o X9 ali, ó. Filmando. Ele que é melhor? Então vamos lá. Ele quer... Pasteleiro Selvagem de Piracicaba. É brocha também. É o mais brocha da audiência. Esse é o grupo. Esse é brocha. O pastel dele vai mole. É o pastel de linguiça. Não, ó. Então, murcho. uma coisa é reposição hormonal. Existem muitas situações onde o paciente ele desenvolve uma carência hormonal, né, por N razões. E aí o que o médico faz é tratar esse déficit hormonal, mas com doses fisiológicas. O que o pessoal fazia lá atrás era o seguinte, eu vou te dar um esteroide, isso vai mudar o seu corpo. Isso não é 100% verdade.
Ninguém melhora porque a testosterona estava 700 e vai para 1.200. Ao contrário, eu vejo profissionais falando, eu atendo pacientes, por exemplo, que chegam para mim usando esteroide e que o profissional falou para ele assim, não, a sua testosterona está 700, está baixa. Imagina, 700 é o limite superior da maioria dos laboratórios que tem. Quer dizer, as pessoas elas não estão sabendo lidar com o assunto. O que elas têm é uma ansiedade de querer vender para o paciente um resultado que é o que a medicina não faz. E muito menos, o esteroide ele consegue fazer isso. Hoje, o meu consultório, 80%, 90% é complicação. Eu atendo gente que foi tentar fazer coisas e que a coisa deu muito errado. Né? E com esteroide, com implante hormonal. Sério? Quer dizer, lógico. 80% é... Pelo Caramba. menos, Pelo menos é isso. Então, eu não atendo mais aquele paciente que chega para mim, tudo bem, boa tarde, eu queria começar a fazer exercício, por onde eu começo, né? Como eu devo treinar, você tem um treinador para me indicar, né? Vamos fazer uma dieta, vamos sentar com a sua nutricionista e acertar? Não, 80% eu fui tentar fazer tal coisa, ou fulano me prescreveu isso, e deu muito errado, mas muito errado. Muito errado por até problema cardíaco, assim, do cara chegar jovem e mal. E a gente tem 2 perfis de paciente, né? Eu tenho aquele paciente que chega e fala assim, mas eu não queria viver até os 80, eu podia viver até os 70 bem. Então, só que eu falo, você tá com 35 podendo morrer aos 40. Então, deu muito ruim. E eu tenho o cara que foi pego de surpresa e que fizeram uma propaganda para ele, não, você vai colocar isso aqui, vai usar esse implante, ou vai fazer aquilo lá, você vai ver, vai ficar um leão na relação sexual, o treinamento, você vai secar a barriga, e não dá certo, dá tudo errado, o sujeito engorda, ele senta na minha frente e ele ganha uma lesão. Caramba. E a gente fala disso e eu tenho que tomar um cuidado para não ser anedótico, porque é o que eu te falei, cada paciente tem uma resposta diferente. Então, tem gente que se você... É uma roleta, tem gente que não vai acontecer nada, tem gente que vai acontecer o pior possível. Complexo. O coração, por exemplo, ele é o tecido muscular que mais tem receptor para GH, para tiroidiano e para testosterona, que são as coisas que os caras mais prescrevem. Então você vai entrar nessa roleta. E o coração também incha, o coração fica grande também, né? Coração é músculo, é bondade. Não é? Mais importante do que... porque é músculo, pô. Então, mais importante do que ele ficar grande ou não é o músculo trabalhar direito. Então, eu trabalho já há alguns anos com o Dr. João Gifone, Dr. Renata Castro, né? Médico do esporte, cardiologista. E o que a gente estuda? A gente estuda o que é a mudança da função contrátil do coração induzido pelo treino de força e induzido pelo esteroide. Então, tem um trabalho que eles publicaram, né? Aliás, o primeiro trabalho que eles publicaram, né? Eles pegaram e fizeram o seguinte. Pegaram um cara que era maratonista, colocaram ele na mesa de ultrassom e fizeram um ultrassom do coração para ver o coração trabalhando e contraindo. Porque o coração, ele não contrai assim, como a gente pensa. Ele não bate, ele torce. Ele torce em torno de um eixo. Então, existe dentro da máquina de ecodoppler, né? Ela tem um protocolo chamado strain, onde você vê essa deformidade miocárdica. Então, o que a gente quer ver? Um coração bom que torce muito. Então, ele pega o cara que é corredor e eles colocaram, por exemplo, mandaram o sujeito... Sabe aqueles alicates de pressão que você faz exercício? Uhum. Então, ele pegava, fazia o sujeito só apertar aquilo com força e o cara que era não um atleta, né? Mas um cara que corria regularmente, não fazia musculação, o cara apertava isso e notava que o coração aumentava a força de contração. Fizeram isso com o sujeito que só fazia musculação. O coração não mudou. Opa. Pegaram esse cara e colocaram num leg press. Sabe aquele aparelho que você empurra uma cadeia de peso, simulando como se fosse um agachamento, mas você deitado. Pois bem, fizeram o cara fazer exercício. Olharam o coração. O cara não contraía. Ou seja, o cara desenvolveu uma insuficiência cardíaca específica do cara que treina e muitas vezes relacionado com o uso de esteroide. Então, assim, a gente tem que ser muito objetivo nas coisas que a gente fala. Você vai usar hormônio? Cara, não vou julgar você, eu sou médico, eu não sou juiz. Agora, você tem que saber que isso pode acontecer com você. O hormônio, ele foi desenhado pra gente usar quando a gente entra numa situação de carência. Quando falta. Ô, doutor, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você agora. Deixa. Você vê a nossa audiência de idosos. Eles falam hoje em dia que se você tiver que escolher, você tem que fazer musculação. Diz que musculação é o melhor que existe. Entre aeróbico, você fala? Envelhecimento. Diz que você tem que ter músculo. Principalmente nas pernas, né, para idoso. É isso mesmo? A gente fala o seguinte, que o jovem, ele pode treinar, mas o idoso precisa. Então essa é a primeira coisa. Aquele negócio, é velhinho. Não, vai treinar. Minha mãe precisa fazer musculação. A questão, Emílio, é que para você correr, você precisa de músculo. É aquilo que o Rogério falou. Mas se eu correr, eu me arrebento o joelho. Exato. É o que você falou.
Eu preciso fazer a musculação para eu ter joelho para conseguir Não, correr. mas se eu tiver que escolher... Acho que não tem conversa. Corrida ou musculação? Corre ou vai fazer academia? Corre ou academia. Faça em dias alternados um e outro. vem. Tem que misturar. A verdade é assim, a vida não não é binária. existe um artigo que fale que especificamente um tipo de exercício é melhor do que outro. Faz tudo. Por quê? Alimenta A musculação é importante para algumas coisas, o aeróbio é importante para outras coisas. Por exemplo, você sabe qual é o efeito do exercício no colesterol? Você acha que aeróbio é igual a musculação no colesterol? O aeróbico é melhor para colesterol, né? Não. É a musculação? Também não. É o quê? Eles fazem coisas diferentes. O aeróbio, ele faz você aumentar seu HDL, que é o colesterol bom. Hoje Deus livra. Você lembra assim? HDL, é o colesterol bom. Então ele aumenta a sua proteção cardiovascular. A musculação, ela abaixa o LDL, que é o colesterol ruim. Você lembrar, logo Deus leva. Né? Então, lembra do LDL é ruim. Então, para você ter o efeito completo de ação do seu coração, você precisa aumentar o HDL e cair o LDL. Você muda essa proporção. Tem um índice que fala disso, o índice de Castelli. Então a gente mede isso com os pacientes. Isso é, por isso que não dá para você pegar e falar, não precisa fazer uma coisa. Agora, eu tenho a tendência de... hoje eu preciso escolher. Tudo bem assim? Então, hoje eu preciso escolher. Faço musculação. Por quê? Porque o aeróbio, ele é um exercício que faz você ter um uso repetitivo de articulação. Então, você tem um trauma articular mais intenso. Se você, por exemplo, vai fazer uma corrida, você tem aumento de pressão no joelho, no quadril, na coluna lombar. Então, eu preciso de segurança e preciso de uma coisa que seja encaixável. Viajei, estou num hotel, tem uma salinha de musculação. Faz a musculação. Que é o melhor. Se eu estiver super bem, se eu estiver em dia com o meu treino, então supondo, eu estou em dia com o meu treino, treinei a semana inteira, eu viajei, preciso fazer alguma coisa. Você quer fazer um aeróbio? Faça um aeróbio, legal. Só que a chance de você se machucar num aeróbio, numa situação que você não esteja bem fisicamente, ou que a tua musculatura ela não esteja tão fortalecida, ela é maior. Então você precisa de musculação para fazer aeróbio. E olha o que curioso, metabolicamente você precisa do aeróbio para fazer musculação. Porque o exercício aeróbio, ele faz você ter biogênese mitocondrial, ele faz você processar mais energia, ele faz você aumentar uma coisa que chama captação periférica de glicose, que é o quanto seu músculo é capaz de usar energia. E que na musculação, se você tem um músculo que é capaz de usar muita energia, você faz muito exercício, um exercício muito intenso. E um exercício muito intenso, ele muda o seu físico. Por quê? Porque ele é uma informação muito forte. Você tem que pensar que toda vez que você contrai o seu músculo, não é que você está dando um esforço, é que você está dando uma informação através do esforço. Que informação é essa? Do mesmo jeito que você lê o que está colocado aqui, e aí você raciocina, isso vira uma ideia, vira uma forma de você pensar, o músculo, ele entende tempo sob tensão como se fosse uma informação. Legal. Ele fortalece para a próxima, né? Porque ele fala, pô, sim, se prepara, aqui, né? Exatamente. Esse cara tá... Você entendeu o que é a teoria do treinamento. Agora me fala quando uma você coisa, fica sem treinar, doutor. você vai e você não consegue um peso. Você faz o primeiro com esforço, o segundo tá suave. Exato, porque também tem aqui a parte neuromotora. O teu cérebro também faz musculação. Caramba, né? Então, imagina que você tem que aprender aquele movimento. Por exemplo, eu e você, a gente resolve assistir um balé. Ou é bonito você ver a bailarina dando uma pirueta. Sim. Eu e você entendemos que é uma pirueta. Sim. Nem eu, nem você conseguimos dar essa pirueta. Uhum. Por quê? Porque a gente tem que aprender do ponto de vista motor. As pessoas, elas vão na musculação e aí elas têm a falsa sensação, por exemplo, Daniel, que elas sabem o que o sujeito está fazendo. Certo. Então elas vão levantar o peso. E não é. O cara não está levantando o peso, o cara está contraindo o músculo usando o peso como um instrumento. Muito bom. Não como objetivo. Sim. Mas acho que tem um ponto também quando o cara se vicia na musculação também, né? Como libera endorfina, aí que você falou, você começa a mandar sua foto de panturrilha, como o Marcos Mion tem um grupo. Você é um cara, não é? Você começa a ficar muito... Não tem um problema também do vaidade, Silvestre. né? Mas Silvestre assim, faz isso. Mas Ele todo tá no mundo, grupo. O Muzi tem um cara que consegue tirar uma foto pelado e ele é seguro. O importante é você se sentir bonito pelado. Isso. Faz a cabeça. Faz sentido. E tem uma coisa feia do homem também, que é o peito caído. Isso não a teta mole. Teta murcha. Teta mole, Clube do Teta Tetão. murcha. Clube do Tetão. A gente tinha. Tinha um blog. A gente tinha um blog. Que a gente se reunia toda Que sexta. é o Clube do Tetão. O Clube do Tetão Confraria. era o que faz lá com você o Meirelles. O Maurício Meirelles. Ele é fundador. fazia o Clube do Fábio Tetão. Rabin também. Fábio Rabin. Muita Morgado teta. hoje ele Eu- representa. Morgado. Que é aquela Eu sou teta. embaixador. É uma teta. Sabe aquele mup, aquele suco de maçã? Que horrível. você toma um pouquinho aquele de plástico. E aponta pra baixo. Isso. É o saco de catupiry também. É isso aí. horrível, é horrível. Escala. É horrível. Só na musculação que Isso tira. aí tem que ser a musculação mesmo, né? Paulo, A musculação- Homens com peito caído é uma bosta. bicho.
É uma puta decadência. Na piscina Isso, você pula uma puta rápido. decadência. Vai na piscina de decadência. camiseta. Não, mas é verdade, pô. Mas porque- tem. Não, cara, eu vou te falar que... E assim, em certas situações, né, a gente às vezes até estimula que a pessoa, dependendo da condição que tem, porque às vezes tem muita gordura. E aí sobra pele, Emílio. É. Aí Então, não tem jeito. a gente prepara a pessoa para ela passar por uma cirurgia estética, por exemplo. Entendi. Então, tem um grupo de pacientes que a gente atende, né, que o objetivo deles é preparar para uma cirurgia estética. Olha que curioso isso. Olha o que mudou também com a pandemia. O pessoal fazia estética para tentar emagrecer, como se lipoaspiração fosse uma cirurgia Sim, emagrecedora. boa. Uhum. E não é. A lipoaspiração é uma cirurgia de contorno, é uma cirurgia de detalhe. Hoje, o que o pessoal chega no consultório? Ah, eu vim aqui porque o meu plástico falou que eu preciso perder mais 5 quilos para poder fazer a cirurgia para ficar excelente. Legal. Cara, a O cara se pessoa prepara, fica... né? Exato. E o que é interessante? Quanto melhor é o resultado dessa pessoa nessa fase pré-cirúrgica, Depois vai ser. menor é o quanto que o cirurgião plástico tem que mexer, menor é a inflamação, maior é a velocidade de cicatrização. Até porque pele, quando você pega a pele, sabe quando você sente a pele mole? Por que amolece a pele? Alguém já contou para você? Não. Então vou te contar agora. Imagina que existe um espaço entre a superfície da sua pele e a fáscia muscular que tem embaixo. Tá. E esse intervalo, ele tem um ligamento Uhum. dermofacial. Quando a pessoa vai engordando, esse ligamento vai distendendo, correto? Sim. Quando a pessoa emagrece, esse ligamento não encolhe, ele fica frouxo, a pele cai. Entendi. E aí o que acontece? Acontece que você precisa de uma série de procedimentos para você melhorar o que é essa função do ligamento. E existem alguns procedimentos na cirurgia que ajudam essa função de ligamento. Só que, se você tiver... Imagina que a cirurgia de lipoaspiração é uma cirurgia destrutiva. Então você entra lá e destrói aquela Vai célula cavucando. muscular, cavuca, aquilo faz uma reação inflamatória gigantesca, né? Tem quase uma CIRS, né? É, quase uma CIRS, quase uma... É uma síndrome inflamatória sistêmica, né? E que a pessoa tem que tomar o maior cuidado possível. Então o pessoal fala, só fiz uma cirurgia plástica. Cara, uma coisa séria pra caramba. Só que quanto menos o cirurgião precisa mexer, mais bonito é o resultado, mais natural é o resultado, mais a pessoa consegue manter aquele resultado. Até porque ela já veio do hábito do pré-cirúrgico. Então a tendência é ela continuar. E existe uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado também, que depois da cirurgia plástica, você tem a fome da cirurgia plástica. Imagina que você tem na sua caderneta de poupança, Sami, você tem na seu investimento lá, sei lá, 10 milhões. Aí você resolve comprar um Bugatti. Eu nem sei quanto custa um Bugatti, mas vamos supor que dê para comprar. Aí você gastou 10 milhões, você comprou o Bugatti. O que você está pensando? Como é que eu vou guardar 10 milhões de novo, né? Sim. Sim, e Como é eu que vou recupero manter essa o grana? Bugatti, É. né? Exato. Agora imagina que o teu corpo, você tira toda essa quantidade de reserva energética, e aí o teu corpo pensa o quê? Como é que eu vou devolver? Então é uma fase que vem uma fome com tudo. Tanto que às vezes o pessoal fala assim, eu tive que fazer um retoque da minha plástica. Não é que não cuidou Fica daquilo com o que bucho era. inchado depois. O cara que faz tem muito cara com lipo, né? Fica- Exato, porque tem esse rebote depois e se você cuidou antes, você precisa cuidar depois. E se você não cuidar antes, é fundamental que você cuide depois, senão você vai perder não tudo. tem jeito, né? Porque isso aí, e mesmo atividade física, quando você faz, é pra você e não tem ninguém te aplaudindo. É você com você mesmo. Né? Não, Isso ninguém aí. aplaude. Você Mas vai na na casa academia Você o se pessoal aplaude. Não, aplaude Não, não. Sim, tem aula O que todo Sami. mundo... De spinning, sobe Isso na me dá uma 3. raiva, Você vai lá, não- você faz, é com você mesmo, tem que fazer. Exatamente. Mas aí a resposta é em grupo, sabe? Às vezes a gente precisa colocar o eu grupo não para gosto, algumas não tem nada pessoas contra quem fazerem gosta, assim. Mas me irrita o Agora, barulho. te entendo isso. Eu, por exemplo, eu treino de manhã e de manhã é um horário que eu gosto de silêncio, né? Eu preciso Nossa, ficar quieto e total. concentrado. E às vezes quando você tem uma coisa assim, aula e tal, aquilo bagunça mais a sua mente. Mas assim, é a resposta dos exercícios para cada um. A tendência hoje, Emílio, a gente está migrando mais do grupo, indo mais para o indivíduo. Então quando a gente fala, tem um treinador, aprenda o que é treinar, né? Tem a sensação de uma pessoa cuidando de você, isso não é gasto, isso é investimento. Ou então, aprenda a comer. Todo mundo que eu pergunto no meu consultório fala que come saudável. Aí eu pergunto, então por que você está fora do peso? Pois é. Porque não é saudável. Lógico que não. Né? A questão é como que você está usando seu alimento. E cada pessoa também tem uma resposta. E, cara, sinto muito. Tem gente que vai comer 10 pacotes de fandangos e vai ter a pele fina igual um papel. Tem gente que vai sonhar com uma rosquinha e que vai engordar no dia seguinte. Cara, existe isso. Infelizmente é assim. Não é justo, isso é biologia. Biologia é a vida, não é pra ser justa, é pra Muito existir bom, e se exato. tratar. É isso aí. Legal Que aula, demais, hein, Muito Paulão? bom, tá Pô, é maluco. demais. Ó, você entra no Instagram do nosso querido Paulo Musi, tá aí, ó. Pra você que está no rádio, Paulo Musi, M-U-Z-Y, Musi.
tá? O Insta e o YouTube, para você seguir, tem quase 10 milhões de seguidores. Caraca. Tem muito seguidor. E vai ter um evento em Curitiba. 19 e 20. Que é o que esse evento? A gente vai... Eu tô com a minha equipe lá, eu, Heraldo, a minha nutricionista, a Camila, a Roberta, ela vai estar online. A gente vai falar sobre o que é o que o pessoal chama de lifestyle. Mas assim, a pessoa entender que o lifestyle não é a vida do cara de Instagram, que ele só posta sol brilhando na praia, tomando suco de coco natural, integral, vegetal. Cara, é diferente. Estilo de vida, na verdade, é você cuidar do que são os pilares saudáveis. Então, como que você cuida do seu sono? Como que você aprende a dormir na hora certa? Como que você aprende a acordar e estar disposto? Como que você consegue regular o que é a coisa mais difícil de todo mundo que quer emagrecer e ganhar massa muscular, que é logística. Boa. Dieta, cara. Se você tem aqui a sua alimentação para fazer e está na sua mão, você faz a dieta. O que acontece, por exemplo, com o Rogério? Muitas vezes... Aquilo, vocês ficam sacaneando ele, eu vejo, né? Mas o que acontece? Se ele tivesse preparo, ele saiu de casa já sabendo que ele vai comer, então eu vou ficar até 4 horas fora de casa. Beleza, então eu tenho que programar 3 marmitas. Ele vai na hora que dá fome, vai comer. É lógico que é difícil, mas me fala uma coisa na vida que não seja bom, que não seja difícil. Boa. Tudo é difícil, Falou cara. bonito agora, é isso aí. Tem as marmitinhas. Quanto você tá pesando hoje, Rogério? Desculpa. Hoje eu tô com 147. É fácil. O quê? É fácil pesar 147? Não é. Não Aí. é, carrega um caminhão. Ou você carrega você ou você carrega a marmita. O que você prefere? Ei, boa. Aí, Foi boa. Não, eu sei, instalou mas... o drive aí, ó. Instalou. Pegou O quê? o código? É isso aí. Mas É você isso, não é carrega isso. a marmita. Não, Se não você carrega. vier com marmita, eu acabo a minha amizade. Eu acabo a minha amizade. Não, aqui tem a agora. Dirce aqui, né? Fica com Come as lá o marmitinhas. frango Não, não. grelhado. Abrir a marmita no Marmita estúdio. eu não aceito. Não tem marmita. Não. Não, mas o que ele fala... Qualquer coisa... Toma um menos shake. marmita. Shake pode. Shake pode. Shake pode. Shake, pode. pronto. Shake Shake aquelas pode. barrinhas também Isso, pode. barrinha. O limite é a barrinha. Marmita não tá Agora, se o permitido. cara abrir o Tupperware aí, Porque a cheiro de marmita... carne, Marmita. fede. Puta, tem uns caras na academia, eles levam... O cara abre aquilo, parece que é a morte. Não, um peido de véia, meu. É horroroso. Não, Tá cheiro. abrir um sarcófago, né, cara? Puta Puta, é merda, bravo. Marmita não. Ô, Paulo, obrigado aqui pela Muito bom, aula. cara. Muito legal. Maluco, você vem, é importante a gente levar essa mensagem para nossa audiência. Então, um evento em Curitiba, dias 19 e 20 de 19 e 20 de outubro. outubro. Show. Verdade. Agora, sabe o que eu ia falar? Fica ligado no canal do chefe Alex Atala. Eu e ele, a gente tá fazendo coisa justamente para colocar na marmita para não ficar fedorento. Olha lá, hein? Então, Marmita você imagina, do Atala, vai e ser outro marmita nível. do Atala, marmita Aí sim, Dom. aí, é porra. outro nível. Vai ter formiga, Porque caramba. é a preocupação com logística. Quer dizer, você imagina, o Atala que é o cara que é mais preocupado com a experiência, pô. Sempre entre os 2 primeiros melhores cozinheiros do mundo. Então, quer dizer, não é pouca coisa. Se o cara tá preocupado, falando assim, pô, eu preciso fazer uma comida palatável pro pessoal levar, é porque é importante, cara. Comida Isso também é importante. Comida também é importante, né? A gente precisa comer e a suplementação vem um top-off. Então, quando você tem uma necessidade, por exemplo, aqui, puta, eu não aguento marmita, toma um shake, deixa uma fruta pronta. Essas coisas de você ter a sua alimentação resolvida, é isso que emagrece. Legal. Boa. Valeu, Muzinho. Paulo Musi conversou com a gente Boa, aqui no doutor. Pânico na Muito Jovem bom. Pan. Obrigado, viu, doutor?